Olá, vamos falar hoje sobre alquimia. Vamos resgatar essa arte. Quando a gente ouve falar de alquimia inicialmente, a gente ouve das histórias que eles contam sobre tentarem transformar chumbo em ouro, transformar os metais em ouro, fazendo com que pareça algo impossível e extraordinário e que se tornou apenas uma fantasia do nosso inconsciente profundo. A alquimia deu origem ao que hoje a gente conhece como química. O meu objetivo aqui é trazer a alquimia unida à astrologia e o nosso processo em direção ao sagrado. Na alquimia, Mercúrio era considerado Mercúrio, o elemento Mercúrio, Vênus, o cobre, Marte, o ferro, Lua, a prata e Sol, o ouro. Vamos trabalhar com esses elementos. Quando o alquimista vai iniciar sua obra, ela é chamada de opus. Aqui a gente vai encontrar alguns termos em latim que dão origem ao nome dos feitiços que a gente costuma ouvir por aí. Então, o nosso objetivo aqui é cumprir a opus alquímica. Vamos lá, vamos começar. Inicialmente a gente encontra a matéria-prima. O que seria a matéria-prima? Alguns conteúdos do nosso inconsciente, alguns complexos, algumas questões que precisam ser trabalhadas. Uma relação familiar, uma relação com o trabalho, a gente vai olhar para isso como a matéria-prima a ser trabalhada na opus, na obra. Para poder a gente fazer esse trabalho alquímico, a gente precisa da contribuição do ego. O que é o ego? O eu. Então a pessoa precisa fazer parte também do processo alquímico. E para isso é necessário que haja paciência, porque a gente está lidando com um processo inconsciente, da alma, não da nossa simples vontade. Antes de começar, já fica claro que os nossos instintos durante a nossa evolução, eles precisam de alguma forma serem frustrados. O que eu quero dizer? Se a gente for sempre seguir os nossos instintos, as nossas vontades imediatas, a gente não dá vazão para poder realmente crescer. A gente simplesmente vai querer os desejos atendidos e se eles não são atendidos, a gente se frustra. Então, se for para se frustrar, que seja para poder evoluir. Então, a gente tem a matéria-prima. A matéria-prima ela possui 3 fases e algumas fases intermediárias que eu não vou citar aqui. A fase da nigredo, albedo e rubedo. A fase inicial da nigredo vai trabalhar com aquilo que a gente precisa tratar. Como eu disse, seja uma questão familiar, uma questão no trabalho, uma questão pessoal, as nossas sombras, enfim, todo um processo. Então tá em nigredo, ou seja, tá sem valor, tá escura, tá inconsciente, precisa de luz, precisa de tratamento, precisa de alquimia. A segunda fase é a fase da albedo. Enquanto a fase da nigredo é representada pela cor negra, a fase da albedo é representada pela cor branca. A cor branca nos arremete à purificação. Então, a fase da albedo é quando a gente está tomando consciência sobre aqueles conteúdos que a gente está lidando. Está dando luz, está ficando claro, está se tornando consciente. E a fase da rubedo seria a fase final. Ela é representada pela cor vermelha. Então, aqui na rubedo a gente completa esse ciclo. E agora vamos entender quais são os ciclos e como que a gente faz todo esse circuito. Então a gente vai começar com a matéria-prima que eles haviam como chumbo. Eles faziam todo aquele processo nos laboratórios, porém, a nível reflexivo. O que eu quero dizer? Enquanto eles estavam ali trabalhando com os metais, aquilo refletia psiquicamente para eles. Essa era mais ou menos a função do alquimista. Só que agora a gente vai trabalhar a partir da análise psicológica com a astrologia. É muito mais eficiente dessa forma. Ninguém vai ter um laboratório para trabalhar com ferro, cobre, prata, né? Não hoje em dia, é muito raro. Então a gente tem o chumbo, que é a nossa matéria-prima e que vai ser o que a gente vai começar a trabalhar. Esse chumbo pode representar também o nosso ego sem a polidez necessária para poder alcançar níveis maiores. Pegando essa matéria-prima, a gente encontra a calcinátil. Calcinátil pode ser traduzido como contato com o fogo. Então aqui a gente encontrou o elemento fogo na calcinátil.
Então, a partir do contato com o elemento fogo, a gente começa a fazer a nossa alquimia. O que seria o contato com o elemento fogo? Quando a gente entra em contato com o nosso próprio purgatório, com as nossas próprias chamas internas que estão queimando aqueles instintos indomados que a gente sente, sabe? Com a calcinate, a gente passa por um tipo de inferno, vamos colocar dessa forma. O objetivo é a purificação. Só que para essa purificação acontecer, a gente passa por algumas humilhações. A gente sente que o nosso ego, que a nossa vontade, que o nosso ser está sendo amassado. Ou seja, a gente está passando pela calcinatio. O elemento fogo está acontecendo. Nos sonhos, ela pode aparecer como o contato com o próprio elemento fogo e algumas outras emoções. Por exemplo, a raiva. A raiva é uma emoção voltada para o elemento fogo. No nível físico, a gente trabalha calcinatio a partir de exercícios físicos. Você faz alguma coisa, você aquece o seu corpo. Você pega a sua frustração, a sua humilhação, a sua dor e vai lá e queima. Coloca calor no seu corpo e deixa aquilo ter algum tipo de vazão. De alguma forma, isso vai ser uma das etapas que vai clarificar. Você vai ver que toda aquela dor, aquela humilhação te tornou uma pessoa mais forte. Você, de alguma forma, passou por tudo isso, mas, ao mesmo tempo, você defendeu a sua individualidade. Então, o processo alquímico continua. A gente dá sequência e encontra agora o elemento água, do qual é denominado como solútil. Aqui é o momento onde a gente encontra com a nossa redenção. A solútil acontece quando o ego, a ilha, passa por algum tipo de maremoto, vamos colocar assim. Então ela é inundada pelo inconsciente porque aquela forma de ser que a gente se encontra, ela não está sendo eficiente e precisa passar por essa solútil. Então o objetivo da solútil é dissolver. Também vai estar trabalhando o nosso ego, mas agora a partir do elemento água. A solútil é uma fase onde a gente vai diminuir o excesso do nosso orgulho, que ele pode ser muito prejudicial, a gente falou disso lá em Leão. E diminuindo o excesso do orgulho, inevitavelmente a gente desenvolve humildade. Então o objetivo da solútil, a partir do elemento água, é dissolver um pouco das camadas do ego. Questões das quais a gente não precisa mais, o inconsciente dissolve. Solútil. De forma externa e física, como que a gente trabalha solútil? Choro. Quando você chora, alguma coisa te levou ao choro. Aquele choro também traz uma purificação. Da mesma forma que você fazer uma corrida e extravasar a sua raiva, o choro é uma forma de agir a partir do elemento água para poder dissolver as mágoas. E aí a gente passa para a etapa do elemento terra, chamada coagulatio. A coagulatio acontece quando o ego vai começar a assimilar os conteúdos do inconsciente. É aquele momento onde você vai se conhecendo, entrando para dentro de você e dando abertura para entender o que os seus sonhos vão te trazendo, o que o seu inconsciente vai te trazendo. Você vai coagulando. O elemento terra vai acontecendo. Você vai ampliando a sua consciência. Aumento. Palpável. O objetivo da coagulatio, assim como das outras etapas, é de nos aproximar do sagrado. Então você vai ampliando a sua consciência e quanto mais consciência você tem, mais próximo você fica. Você vai aumentando esse elo. Nos sonhos onde a gente está comendo, por exemplo, pode simbolizar que você está coagulando algumas questões para sua consciência. Uma questão que ilustra bem essa busca de comunhão com o sagrado a partir do elemento terra, a partir dessa coagulatio, é a própria comunhão que a gente faz. A hóstia, por exemplo, nos traz como simbolismo a comunhão com o corpo de Cristo. E traduzindo isso de uma outra forma, seria uma comunhão com o sagrado, a partir do elemento terra, algo palpável que você está colocando para dentro de você, ao mesmo tempo que é extremamente simbólico. Se a gente está trabalhando a alquimia, a gente está trabalhando o nosso inconsciente e o nosso contato, a gente vai se ampliando. E como a gente desenvolve a coagulatio na prática? Fazendo. A própria experiência vai fazer com que a sua consciência também amplie. O elemento terra acontecendo. Quando a gente vai para o elemento ar, a gente encontra a sublimatio. Aqui a gente encontra novamente o logos, a lógica. Nesse momento é onde a gente pega os conteúdos
dos quais a gente vai interagindo com o nosso inconsciente ou até mesmo com os conteúdos externos ao nosso redor e vai analisando. A sublimática é quando você se coloca com objetividade diante daquela situação, assim como o elemento ar funciona. Nos sonhos, isso pode aparecer, por exemplo, quando você está voando, quando você está num prédio muito alto, quando você está numa torre. Isso tudo quer dizer que você está acima observando a situação. Você está vendo tudo com objetividade. Elemento ar. Sublimátil. De forma externa, a gente trabalha a sublimátil a partir da análise dos nossos estudos. Se a gente não desenvolve o elemento ar, fica ainda mais difícil da gente sublimar esses instintos que nos provocam a querer realizá-los o tempo todo. Já volto, vamos concluir isso em seguida.